E se tudo que a gente aprendeu sobre a história da humanidade estivesse incompleto? Hoje, vamos dar uma olhada numa narrativa completamente diferente e, olha, fascinante. Uma que tenta preencher justamente as lacunas que os livros de história parecem ignorar. Essa é a pergunta que serve de ponto de partida para a nossa conversa de hoje. A ideia de que talvez o nosso passado seja muito maior, mais misterioso e mais conectado do que a gente costuma pensar. A nossa jornada começa com as anomalias, sabe? Aqueles mistérios do nosso passado que, segundo essa narrativa, a história tradicional simplesmente não consegue explicar direito. Vamos pensar um pouco. Como é que os sumérios, lá atrás, podiam saber tantos detalhes do nosso sistema solar? Ou, mais incrível ainda, como eles entendiam a precessão dos equinócios, um ciclo que leva quase 26 mil anos para se completar? Bom, essa narrativa sugere que a resposta está em textos antigos, interpretados por pesquisadores e por uma figura mítica, Thoth, que contam uma história, bem diferente da que a gente conhece. E é a partir desses mistérios que a história nos leva para um passado quase de lenda, da submersão do continente de Lemúria até o surgimento da Atlântida. Ela teria se tornado um novo lar para uma humanidade com um nível de consciência, assim, muito mais elevado. E a preparação da Atlântida foi um ponto-chave. Os lemurianos, que tinham essa alta consciência, migraram para lá e se estabeleceram em 8 dos 10 principais vórtices de energia do continente. A questão é que essa decisão de deixar 2 vórtices vazios, isso teria consequências gigantescas. Esses vórtices vazios acabaram virando um tipo de catalisador, tipo um vácuo cósmico, sabe? Começaram a puxar a vida de outras partes do universo, preparando o terreno para um encontro que mudaria tudo. E essa atração cósmica resultou na chegada de 2 raças de fora bem distintas. Uma delas, segundo essa história, estava destinada a mudar o rumo da evolução humana para sempre. A narrativa diz que os marcianos tinham feito esse tal de experimento Lúcifer muito tempo antes. Isso teria transformado eles numa espécie puramente masculina, superlógica e sem nenhuma emoção. Uma combinação que, no fim das contas, levou à destruição do próprio planeta deles. E aqui a gente vê o contraste gritante. De um lado, os Atlantes, mais intuitivos, do cérebro direito. Do outro, os marcianos, puramente lógicos, do cérebro esquerdo. Eles chegaram na Terra numa coisa chamada Merkaba sintética, que seria tipo um veículo de consciência artificial. Com o tempo, eles usaram essa tecnologia para controlar os Atlantes, que eram mais guiados pela intuição e pela emoção. Esse choque de consciências foi preparando o cenário para uma queda. E que queda! O estopim de tudo foi a aproximação de um cometa, um evento que começou uma reação em cadeia desastrosa. Essa linha do tempo mostra bem como o desastre aconteceu. Se liga, depois que um cometa atingiu a Terra, os marcianos, querendo retaliar, tentaram construir aquela Merkaba artificial para dominar o planeta. Só que o experimento deu muito errado, e isso aconteceu bem na área que hoje a gente conhece como Triângulo das Bermudas, rasgando o tecido das dimensões e levando ao colapso total. E o resultado disso tudo foi uma queda vertiginosa. A humanidade simplesmente despencou de uma existência de alta dimensão para a nossa realidade tridimensional de hoje, com quase toda a memória de nossas habilidades e história simplesmente apagada. A gente voltou, basicamente, para a estaca zero. Mas, olha, nem tudo estava perdido. E isso nos leva ao último capítulo dessa saga, o plano de recuperação. Os poucos que ainda tinham suas memórias, os mestres ascensos chamados Naakos, e entre eles o Thoth, receberam um ultimato para salvar a humanidade da destruição completa. E a tarefa era, monumental. O processo de reevoluir a consciência normalmente levaria a centenas de milhares de anos. A humanidade, no entanto, só tinha 13 mil anos, uma fração mínima de tempo para conseguir ou desaparecer. E aqui está o plano ousado deles. Nessa visão, todos os lugares sagrados do mundo, das pirâmides a Stonehenge, não foram coincidência. Eles eram pontos de ancoragem de propósito num projeto global unificado. Construir uma nova rede de consciência para o planeta. E isso, de quebra, daria uma explicação para alguns dos maiores mistérios da história. O aparecimento repentino de civilizações super avançadas, como o Egito e a Suméria, seria, então, parte desse plano, com os mestres ascensos aparecendo de tempos em tempos para dar um empurrãozinho na evolução da humanidade. O grande final dessa jornada de 13 mil anos é resumido nesta frase da narrativa. A rede foi concluída. Ela ganhou vida e agora está ativa. Parabéns, Terra.
Nós realmente sobrevivemos. Foi a sobrevivência da humanidade contra todas as chances. Então, o que temos aqui no fim das contas? Um capítulo esquecido da história humana que foi redescoberto? Ou será que é uma nova e poderosa mitologia para os nossos tempos? A narrativa não dá uma resposta pronta, sabe? Deixa a questão em aberto. Mas que é uma história fascinante, isso é.